Você já parou para pensar em quantas preocupações passam pela sua cabeça todos os dias? Coisas que parecem urgentes, mas que, se você olhar com mais calma, percebe que nem são tão importantes assim. Vivemos num tempo em que a nossa mente está sempre sendo puxada por tudo que acontece ao redor. É muita informação, muita comparação, muita cobrança, e isso cria um tipo de neblina dentro da gente. A gente começa a se preocupar com coisas que talvez nunca aconteçam, fica pensando no que os outros acham da gente. Se culpa por erros do passado que não tem como mudar. Ficamos presos em possibilidades, em expectativas que nem são nossas, em memórias que só trazem dor. E enquanto tudo isso ocupa nosso pensamento, o tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, continua passando. O mais grave disso tudo é que estamos gastando a nossa energia com batalhas que nem precisam da nossa atenção. Quando a mente está bagunçada, ela vira uma inimiga invisível, uma voz que cria medo, ansiedade e insegurança. A ansiedade vira um veneno diário. O medo de ser criticado nos impede de agir. O arrependimento vira um ciclo que destrói nossa autoestima. Tudo isso nos afasta da única coisa que realmente importa. O agora, Brian Tracy, que sempre fala de forma prática e direta, nos mostra uma saída. Parar de focar no que a gente não pode controlar e começar a cuidar do que está nas nossas mãos. E a resposta é simples: a gente mesmo. Nossas atitudes, nossas escolhas, nossa maneira de pensar. A gente não tem controle sobre tudo, mas temos controle sobre como reagimos às coisas, e isso muda tudo. Quando você decide cuidar da sua mente como cuida de um jardim, tirando as ervas daninhas dos pensamentos negativos e alimentando com presença e clareza, você começa a se sentir mais livre. Porque viver bem não tem a ver com controlar o mundo, mas com aprender a cuidar de si mesmo. E é aí que a transformação começa, não fora, mas dentro. Não depois, mas agora. Agora, eu quero te mostrar 7 ensinamentos que podem mudar a sua vida de verdade. Não são só frases bonitas, são ideias que você pode aplicar no seu dia a dia e ver resultados reais. Esses ensinamentos vão te ajudar a recuperar sua energia, seu foco e a se reconectar com o que mais importa, o seu poder pessoal. Mas antes da gente seguir, quero te propor um desafio simbólico, mas muito poderoso. Vá agora nos comentários e escreva com firmeza: a partir de hoje, escolho focar em mim e não desperdiçar mais a minha vida. Pode parecer simples, mas tem um motivo importante por trás disso. Escrever é dar forma ao que você sente por dentro. É transformar pensamento em atitude. É fazer um compromisso com você mesmo. Esse pequeno gesto é o primeiro passo para mudar seu jeito de pensar. É como dizer para si mesmo: eu estou pronto. Quando você faz isso com consciência, algo dentro de você começa a mudar. Você deixa de ser alguém que só observa a vida e passa a ser alguém que faz acontecer. Então escreva, afirme, decrete, porque sua palavra tem poder. A sua jornada começa com esse gesto pequeno, mas cheio de significado. A partir daqui, prepare-se para se conectar com uma versão sua mais forte, mais consciente, mais acordada. Uma versão que já vive dentro de você, só esperando a sua decisão para despertar. Vamos ao primeiro ensinamento. Você é o melhor investimento que pode fazer na vida. E isso não é só uma metáfora bonita, é um fato real. Em um mundo onde todo mundo é incentivado a gastar com coisas, com aparência, com status e com a aprovação dos outros, a decisão mais poderosa que você pode tomar é olhar para dentro. Entender que tudo o que você constrói dentro de você, como conhecimento, saúde, equilíbrio emocional, autoestima, propósito, ninguém pode tirar. Mas, infelizmente, o que a gente mais vê são pessoas que se esgotam por fora e se esvaziam por dentro. Compram coisas, acumulam dívidas, vivem ocupadas com tarefas que não alimentam a alma. E o preço disso é alto: frustração,
sensação de vazio, doenças emocionais. Enquanto isso, esquecem do que realmente importa: cuidar de si mesmas. Brian Tracy dizia que investir em si mesmo é como plantar uma árvore frutífera. Pode demorar para dar frutos, mas eles vêm, e vêm para ficar. É preciso tempo? Sim. É preciso esforço? Com certeza. Mas cada minuto que você dedica a se desenvolver é como uma semente que você planta no solo fértil da sua evolução. Você não precisa de um curso caro, nem de uma virada mágica na vida. Precisa de presença, de compromisso com você mesmo e de atitudes simples. Cuide do seu corpo como um templo, da sua mente como um jardim, da sua alma como um tesouro. Esse é o tipo de investimento que sempre vale a pena. Segundo o ensinamento, proteja sua atenção como se fosse um tesouro. Hoje em dia, estamos cercados de distrações. São sons, notificações, mensagens, vídeos, propagandas, tudo disputando sua energia mental. Mas o que está em jogo não é só o seu tempo. É sua capacidade de estar presente, de manter o foco e de perceber o que realmente importa. Brian Tracy costumava dizer que o problema do nosso tempo não é falta de horas, é falta de direção. E ele tinha razão. O tempo está aí, mas o jeito que a gente usa esse tempo faz toda a diferença. Quantas vezes você já tentou fazer algo importante, mas terminou o dia rolando o feed sem parar? Quantos sonhos você deixou para depois porque estava preso em distrações? Isso acontece porque a gente vive no automático. E no final do dia, bate aquele cansaço, sem nem saber direito por quê. A solução começa com duas atitudes simples: eliminar o que não faz bem e agir com intenção. Tire o excesso. Apague os aplicativos que só te distraem. Desative notificações desnecessárias. Coloque limites em quem não respeita seu tempo. E, mais importante, escolha com consciência onde você quer colocar sua atenção. Se for ler um livro, leia de verdade. Se for conversar, esteja por inteiro. Se for estudar, desligue o resto. Esse tipo de presença é revolucionário. Num mundo barulhento, quem consegue manter o foco é como um farol que guia no meio da tempestade. Aprender a proteger sua atenção é como proteger sua paz interior. Não é ser frio, é ter clareza. Não é se isolar, é cuidar de si. Quando você começa a fazer isso, percebe que muita ansiedade vem de uma mente cheia de coisas que não importam. Limpar esse excesso é o primeiro passo para recuperar sua paz. Terceiro ensinamento: selecione bem com quem você anda. Isso pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme na sua vida. Já percebeu como tem gente que te faz bem só de estar por perto? Gente que te inspira, que te motiva, que te escuta de verdade. E também tem o oposto. Pessoas que reclamam o tempo todo, que só falam de problemas, que vivem criticando. Isso tudo é energia, e energia se contagia. Se você passa muito tempo com pessoas negativas, acaba pegando esse jeito de pensar sem nem perceber. Começa a duvidar de si, a diminuir seus sonhos, a se contentar com pouco. É por isso que Brian Tracy dizia que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso vale para tudo: hábitos, crenças, ambições, até sua felicidade. Isso não quer dizer que você precisa cortar pessoas da sua vida, mas sim que deve prestar atenção em quem realmente soma. Amizades verdadeiras não são só para rir junto, são para crescer junto. São pessoas que te inspiram só por serem quem são. Cultive essas conexões. Procure estar perto de quem te levanta, de quem tem vontade de crescer, de aprender, de evoluir. Porque quando seu círculo é bom, você se fortalece. E a sua luz, em vez de ser apagada, brilha ainda mais. As pessoas ao seu redor são como pontes. Algumas te levam para frente, outras te puxam para trás. Cabe a você escolher com quais pontes quer atravessar a vida. Quarto ensinamento: recupere sua autonomia emocional e pare de depender dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Parece algo óbvio,
Mas muita gente ainda vive esperando a aprovação dos outros para se sentir em paz. É como se a felicidade dependesse de curtidas, elogios ou da opinião alheia. Esse é um dos maiores perigos do nosso tempo, o vício em validação. Hoje, a aparência fala mais alto do que a essência. Tem muita gente que vive tentando agradar todo mundo, se vestindo para impressionar, falando o que os outros querem ouvir. Tudo isso para se sentir aceito. Mas enquanto sua autoestima estiver nas mãos dos outros, você vai se sentir frágil e inseguro, porque sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ter alguém que critica, que não entende, que não reconhece. E você vai continuar tentando se provar sem nunca se sentir suficiente. Brian Tracy sempre reforçava: o único julgamento que realmente importa é o seu. Não porque você deve ignorar o mundo, mas porque ninguém conhece sua história como você. Ninguém viveu suas dores, seus desafios, suas escolhas. A base da verdadeira transformação é se validar, é confiar em si. E isso começa com coisas simples: cumprir uma promessa que fez para si mesmo, dizer não quando for preciso, respeitar seus limites, agir com coerência entre o que pensa, sente e faz. Isso é viver com integridade. E quem vive assim, com verdade, não se abala com críticas, nem se deslumbra com elogios. Sabe quem é. E isso basta. A liberdade emocional nasce quando você para de buscar aprovação e começa a viver de acordo com a sua verdade. Quinto ensinamento: crie um ritual diário que te conecte com sua melhor versão. Isso não tem nada a ver com mudança mágica ou transformação instantânea. Tem a ver com algo muito mais poderoso: a força da repetição. Pequenas atitudes, feitas todos os dias, com disciplina e intenção, constroem uma vida diferente. É fácil sonhar alto quando a gente se sente inspirado, mas é na rotina que se prova o verdadeiro compromisso com o que queremos ser. Brian Tracy dizia: excelência não é um ato isolado, é um hábito. E ele estava certo. Se você não cria um plano de ação para crescer, acaba vivendo no piloto automático, repetindo os mesmos ciclos. Acordar com clareza sobre quem você quer se tornar é um ato de amor próprio. Meditar, ler um trecho de um bom livro, anotar suas metas, se exercitar, comer melhor, respirar fundo, silenciar o excesso de pensamentos, tudo isso são formas de lembrar, todos os dias, que você está comprometido com sua evolução. E o mais bonito é que, mesmo sendo simples, essas ações começam a mudar tudo dentro de você. Sua mente fica mais leve, seu coração mais calmo, sua energia mais firme. Não espere um momento perfeito para mudar de vida. Comece com o que você tem onde você está. Um ritual é como uma âncora. Te ajuda a não se perder quando as coisas saem do controle. Ele te lembra todo dia que você está no comando da sua própria jornada. Sexto ensinamento: pare de se comparar. Simples assim. Esse é um hábito que parece pequeno, mas que rouba sua paz sem que você perceba. Ficar se comparando o tempo todo é como correr uma maratona olhando para a pista do lado. Você tropeça, se cansa e esquece de onde queria chegar. Sempre vai existir alguém com mais seguidores, mais dinheiro, mais visibilidade. Mas sabe o que isso realmente significa? Nada. Porque a sua história é só sua. Seu tempo é único. Suas lutas, seus dons, seus passos. Tudo isso faz parte de um caminho que ninguém mais pode viver por você. Brian Tracy dizia: a única comparação justa é com quem você era ontem, e essa ideia tem um poder libertador. Em vez de se medir com a vida dos outros, olhe para sua própria caminhada. Em vez de buscar validação fora, busque evolução dentro. A única competição saudável é entre o seu eu de hoje e o seu eu que você deseja ser. Essa competição é silenciosa, mas transforma. Porque não se trata de parecer melhor, se trata de se sentir melhor.
Não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo. E no final, o que realmente importa é isso: paz interior, autenticidade e propósito. Comparar-se é como tentar vestir uma roupa que não foi feita para você. Não serve, não encaixa, não representa quem você é. Então se liberte disso. Siga no seu ritmo, confie no seu caminho e comemore cada pequeno passo, porque ele é seu. E é isso que importa. Sétimo ensinamento: viva o agora com intensidade e presença. Quantas vezes você já adiou planos, decisões, sonhos, esperando o momento certo? Aquele dia em que tudo vai estar calmo, com tempo sobrando, com mais dinheiro, com mais energia? Mas a verdade é que esse dia nunca chega do jeito que a gente imagina. A vida não é um ensaio, ela está acontecendo agora, nesse exato momento em que você respira e sente. Brian Tracy dizia que adiar é uma forma perigosa de se sabotar. A gente chama de esperar o melhor momento, mas, na maioria das vezes, é só medo. Medo de errar, medo de não ser bom o bastante, medo de sair da zona de conforto. E enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades vão embora, e o que sobra são arrependimentos. Por isso, viver o presente é um ato de coragem. Coragem de agir mesmo sem garantias, de se mexer mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque viver de verdade é isso: estar inteiro no momento, sentir, escutar, escolher com presença. O agora é onde a mágica acontece, é onde o futuro é criado. Quando você decide viver com atenção total, tudo muda. As cores ficam mais vivas, as conversas mais profundas, os sentimentos mais reais. Você começa a perceber os sinais da vida, as oportunidades, as conexões. O agora é o portal para a vida que você deseja. E cada vez que você escolhe estar presente, você se aproxima ainda mais da sua melhor versão. Deixa eu te contar a história de um homem comum, mas que tomou uma decisão que mudou tudo. O nome dele era Frank. Durante anos, ele acreditou em uma ideia que muita gente também carrega: a de que, em algum momento no futuro, ele teria mais tempo, mais disposição, mais motivação para fazer o que precisava ser feito. Frank repetia isso como se fosse um mantra. Assim que eu terminar esse projeto no trabalho, começo a cuidar da minha saúde. Assim que a rotina acalmar, vou estudar aquele curso. Quando eu tiver mais energia, volto a treinar. Passo mais tempo com meus filhos, volto a sonhar, mas esse tal momento ideal nunca chegava. A vida dele era estável por fora. Ele tinha um bom emprego, pagava as contas, morava bem. Mas por dentro existia um cansaço que não era físico, era um cansaço da alma, um vazio difícil de explicar. Ele não se sentia vivendo, só sobrevivendo. Frank acordava já cansado, passava o dia resolvendo problemas dos outros e à noite caía na mesma rotina. TV ligada, celular na mão, um jantar corrido e aquela sensação estranha de frustração que ele nem sabia de onde vinha. Aos poucos isso começou a afetar tudo. Ele foi perdendo o brilho no olhar, as conversas ficaram automáticas, o sorriso ficou raro. Sem perceber, ele estava se desligando de si mesmo. Até que, em um exame de rotina, ouviu do médico uma frase que foi como um soco no estômago: Frank, seu corpo está pedindo socorro. Se continuar assim, pode pagar um preço alto. Não era um diagnóstico de morte, mas era um alerta, um grito de urgência. Naquela noite, Frank não conseguiu dormir. Ficou deitado olhando para o teto, sentindo o peso de todas as promessas que fez para si mesmo e nunca cumpriu. Pensou em quantas vezes colocou seus desejos de lado, em tudo o que adiou, em tudo o que ignorou. E ali, no silêncio da madrugada, algo dentro dele despertou. Frank entendeu uma coisa simples, mas poderosa: ninguém ia salvá-lo. Ninguém ia dar a ele mais tempo, mais energia, mais motivação. Se ele quisesse uma mudança, teria que começar agora.
E não precisava ser uma grande revolução, bastava um passo, uma escolha real. Então, no dia seguinte, ele não esperou a vontade aparecer. Acordou mais cedo, colocou uma roupa confortável e saiu para caminhar. Os primeiros passos foram difíceis. O corpo reclamava, mas havia algo novo ali. Ele estava fazendo aquilo por si mesmo. Não era para agradar ninguém. Não era para postar no Instagram. Era por amor próprio. No café da manhã, trocou os alimentos industrializados por algo mais saudável. Desligou as notificações do celular. Pegou aquele livro que estava parado, na estante, e leu por 15 minutos. E nesse gesto pequeno, algo dentro dele reacendeu. A partir daquele dia, Frank começou a mudar pouco a pouco. Passou a ficar menos tempo nas redes sociais. Voltou a se exercitar. Aprendeu a escutar de verdade. A conversar com mais atenção. Os filhos perceberam. A esposa começou a sorrir mais. Os amigos se surpreenderam. Mas o mais importante, Frank começou a se olhar no espelho com orgulho. Não porque sua vida estava perfeita, mas porque ele estava se reconstruindo com verdade. Aquela sensação de estar travado foi dando lugar à sensação de estar construindo algo. Ele percebeu que não precisava fazer tudo de uma vez, só precisava continuar caminhando, mesmo devagar, mesmo com tropeços. Mas com consciência. O mais incrível da história de Frank não está em um final mágico, mas no começo real. Frank não ganhou na loteria, não teve um golpe de sorte. O que mudou a vida dele foi uma escolha, um passo, uma atitude. E essa escolha está aí, também disponível para você. A diferença entre uma vida vivida no automático e uma vida com propósito está em como você responde ao agora. Você pode esperar mais uma segunda-feira, o começo do mês, o tal momento ideal. Ou pode decidir que o momento certo é este, porque ele é o único que existe de verdade. Você não precisa fazer mudanças gigantescas, só precisa tomar uma decisão de cada vez. Pequenos gestos com grande intenção. Porque é isso que constrói uma vida nova. Constância, presença, ação. O segredo não é viver sem medo, mas agir mesmo com medo. Não é nunca falhar, é levantar quando cair. Não é acertar sempre, é continuar tentando com coragem. O caminho é seu. Ninguém pode andar por você, mas a estrada está aberta. E ela começa agora. E o mais bonito dessa história é que a história de Frank, no fundo, é a história de muita gente. É um espelho, um reflexo de você, de mim, de todos nós. Porque a transformação de verdade não exige que a pessoa seja perfeita. Não exige dinheiro, fama ou sorte fora do comum. Ela só exige uma coisa: decisão. Frank não esperou a vida dar todas as garantias. Ele não sabia se ia dar certo. Mas mesmo assim começou. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Mesmo com o coração acelerado. E isso é coragem. Seguir em frente mesmo sem ter certeza. Porque coragem não é ausência de medo. É movimento. É atitude. É escolher não desistir. E talvez você, assim como Frank, esteja vivendo no modo automático. Talvez você também esteja cansado de esperar o momento certo. Talvez tenha promessas não cumpridas aí dentro de você, sonhos guardados, vontades engavetadas. Mas agora, depois de tudo o que falamos, você já sabe. A mudança está nas suas mãos. Ela começa no instante em que você decide dizer chega. Chega de adiar. Chega de sobreviver. Chega de viver metade. Agora é a hora de viver por inteiro, com presença, com verdade, com propósito. Você não precisa esperar um sinal do universo, porque o sinal já veio. Ele está aqui, nessas palavras, está nessa inquietação que você sente quando percebe que não está vivendo o que realmente deseja. Está nessa faísca que acende dentro do peito quando alguém te lembra que você pode mais. Sim, você pode. Pode mudar seus hábitos.
pode criar uma nova rotina, pode se reconectar com seus sonhos, pode se tornar a pessoa que nasceu para ser. E não é fazendo tudo de uma vez, é fazendo uma escolha por dia, um passo por vez. Porque crescimento de verdade não precisa de plateia, ele só precisa de coragem. E essa coragem está aí dentro de você, mesmo que esteja esquecida. Agora é o momento de reencontrá-la, de se levantar, de agir. E se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer de coração, porque isso mostra que dentro de você existe uma força pronta para despertar. Existe vontade, existe esperança, e essa pequena chama pode sim incendiar uma nova realidade. Cada ensinamento que você ouviu aqui não foi só informação. Foi um convite, um chamado, uma chance de olhar para si com novos olhos e recomeçar com mais consciência. Porque, no fundo, o que eu mais quero que você leve daqui é isso: você é capaz. Você tem valor, você tem poder. Mesmo que nem todos vejam, mesmo que nem todos entendam, o mais importante é que você veja, que você sinta, que você se lembre disso todos os dias. A vida está em constante movimento, nada está parado, e você também pode se mover, você também pode evoluir. E tudo começa com uma escolha simples: decidir. Decidir que a partir de hoje você vai agir com intenção, vai viver com propósito, vai cuidar de si com mais carinho, porque o agora é o portal, a ação é o caminho, e o futuro, quem escreve é você. Não espere a motivação bater na porta. Ela vem e vai. Mas a disciplina fica. A intenção guia. E a persistência te leva longe. Você não precisa estar 100% pronto. Precisa estar 1% disposto. E esse 1% já é suficiente para começar. Com o tempo ele vira 5, depois 10. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que renasceu, que virou alguém que inspira, que escolheu com coragem, que não desistiu. A vida não vai desacelerar para que você se prepare. Ela vai continuar correndo. E o que você faz com o agora é o que define quem você se torna. Não precisa ser perfeito, só precisa começar, com o que você tem, com quem você é. Dê o primeiro passo, depois o segundo. Recomece quantas vezes for preciso, porque não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que, a partir de agora, você escolhe se levantar com mais consciência, com mais força, com mais verdade. Então, não espere mais. Não coloque sua felicidade em modo de espera. Não desperdice mais um dia com desculpas, distrações ou medos. A vida está acontecendo agora, e ela é preciosa demais para ser vivida no piloto automático. As escolhas que você faz hoje definem quem você será amanhã. Não subestime a força de um gesto pequeno, porque as maiores mudanças começam assim, com uma decisão silenciosa, mas cheia de verdade, com uma escolha que ecoa no universo, como um grito de liberdade. E a jornada de Frank, no fundo, é a lembrança de que você também pode. Sempre pôde. Lembre-se, a transformação não é só para os fortes, os ricos ou os sortudos. Ela é para quem decide, para quem insiste, para quem começa mesmo com medo. Frank era uma pessoa comum, mas fez algo extraordinário. Escolheu mudar. E você pode fazer o mesmo. Pode escrever a sua história com suas próprias mãos. Pode se tornar o autor da sua vida, o arquiteto da sua realidade. Basta sair da estagnação e entrar em movimento, com foco, com coragem, com fé em si mesmo. A vida não exige que você acerte sempre, só que você continue, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ninguém mais acreditar. Porque o segredo não está em vencer todo dia. O segredo está em não desistir de si. Agora é a sua vez. Sim, você mesmo. O momento é agora. A oportunidade é agora. A vida é agora. Dê o primeiro passo mesmo que ele pareça pequeno.
O importante não é a velocidade, é a direção. E a direção certa é aquela que te leva de volta para a sua verdade, para a sua essência, para o seu propósito. Não deixe que o medo te pare. Não deixe que a dúvida te paralise. Você não precisa estar no controle de tudo. Só precisa confiar na sua força interior. E ela está aí, te esperando. O hoje é o seu ponto de partida. O agora é seu maior aliado. Então respire fundo, levante a cabeça e vá em frente. O caminho se mostra para quem tem coragem de andar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Do fundo do coração, desejo que cada palavra tenha plantado uma semente boa dentro de você. Que ela floresça em atitude, em coragem, em ação. Que essa mensagem te lembre todos os dias que você tem valor, que você importa e que sim, mesmo em meio ao caos, é possível viver uma vida com sentido, com direção e com plenitude. Continue evoluindo, continue acreditando, continue agindo e nunca se esqueça, a verdadeira transformação começa no instante em que você escolhe acreditar em si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, siga crescendo, siga despertando, porque a sua jornada está apenas começando.